Eu tenho certeza absoluta de que você, assim como eu, já passou por uma situação onde você está conversando com alguém, mas naquele momento você não está 100% ali. Você está ali de corpo presente, mas a tua cabeça, você está pensando ou ideando outra coisa, está com a cabeça em outro lugar. Talvez até você mesmo já tenha feito isso também. E é nítido quando você está conversando com alguém, mas você vê que ela não está 100% focada, ela não está 100% com a cabeça e o coração ali na conversa. Sobre isso que a gente vai falar hoje. Antes da gente seguir para o vídeo, se você não é inscrito no canal, amigão, já se inscreve, acha aqui embaixo, em algum lugar acha o botão inscrever-se. Você clica ali para ficar atento, ficar ligado nos próximos vídeos, para fazer parte daquilo que a gente tem construído aqui. Fechou? Acha o inscrever-se, já deixa o like aqui embaixo também. Vamos pro vídeo. Eu comecei aqui falando sobre essa conversa informal, descontraída, quando você esbarra, se encontra com alguém ali na rua, está conversando e você percebe que a pessoa não está 100% ali, ou até numa conversa um pouco mais séria, que você nota que a pessoa ela está com o corpo ali, mas a cabeça ela está voando, devaneada em algum lugar. Mas a gente precisa tomar muito cuidado com isso, porque tem áreas, tem coisas na nossa vida que a gente não pode fazer isso. A gente não pode estar ali, mas não estar ali, estar com a cabeça em outro lugar. Você precisa estar com o teu coração, a tua mente 100%. Sobre isso que a gente vai falar hoje. E o exemplo que nós vamos usar não é com ninguém mais, ninguém menos do que o próprio rei Davi. No final do livro de 2 Samuel, na Bíblia, o profeta vai até Davi e fala para ele: "Ô rei Davi, você vai precisar achar um campo, construir um altar para oferecer sacrifício ao Senhor. E você vai fazer isso lá na eira de Araúna." Então Davi acata o que o profeta falou, ele vai lá e conversa diretamente com o dono, com Araúna, e diz: "Amigo, eu preciso do campo para a gente oferecer sacrifício ao Senhor." E ele, até mesmo por ser o próprio rei fazendo essa solicitação, Araúna responde o seguinte: "Meu rei está aqui, por favor, você não precisa comprar de mim, eu lhe dou, tome as terras, construa o altar, está aqui os bois também para o sacrifício." E Davi, no mesmo instante, ele fala: "Araúna, eu não oferecerei ao Senhor aquilo que não me custar nada." Por esse pequeno diálogo entre Araúna e Davi, a gente conhece um pouco mais do coração do rei Davi, em saber o quanto ele se importava com as coisas do Senhor, e esse princípio, esse senso de importância, de fazer com o coração, de entregar ao Senhor algo que custe, algo que seja de verdade. E usando essa história aqui, trazendo para os dias de hoje, isso é totalmente o oposto da religiosidade. Porque olha só, não é apenas sobre o que a gente faz. Se fosse simplesmente por isso, Davi teria falado: "Meu querido Araúna, obrigado, vou pegar aqui o campo, vou também pegar os bois, vou lá, construo o altar e a gente oferece sacrifício." Mas Davi sabia de que não é simplesmente aquilo que a gente faz, mas é a intenção do nosso coração. Não é apenas sobre fazer, mas é aquilo que está aqui dentro do nosso coração. Não é sobre a quantidade de vezes ou volume que você ora, mas é o teu coração. Não é você pegar o carro ou o tanto de dinheiro que você contribui, que você ajuda, mas é a intenção do teu coração. A gente vê esse exemplo na prática, o próprio Jesus, quando lá no final do livro de Marcos, se não me engano, ele fala mais ou menos o seguinte: ele estava perto do gasofilácio, que é o recipiente onde as pessoas vinham colocar ali as ofertas, as contribuições. Jesus estava lá após o sermão, várias pessoas ricas vinham depositar e deixar lá dinheiro, as suas ofertas, e de repente vem uma viúva pobre com apenas 2 moedinhas e deixa ali. É curioso que Jesus ele vira para os discípulos e fala: "Essa mulher, ela deu muito mais do que todos os outros, até mesmo do que os ricos que vieram aqui deixar grandes quantidades de dinheiro. Essa mulher doou mais que todos eles." Isso parece até um pouco contraditório, mas como eu falei, não é a quantidade, mas é a intenção do nosso coração.
Jesus explica aos discípulos que aquela mulher, ela deu mais porque aquilo, as 2 moedinhas, era tudo o que ela tinha. Ou seja, a intenção do seu coração e a vontade, o desejo, a coragem de dar o tudo que ela tinha. E você sabe que isso é até um pouco pesado de falar, e tenho certeza de que antes de eu falar, eu ouço isso e eu reflito sobre cada coisa que eu venho aqui para compartilhar com vocês. É algo que eu também já pude aprender. Isso é pesado porque a gente traz para a nossa vida, para a nossa realidade, como a gente faz as coisas para Deus. Com a história do rei Davi que a gente falou lá no começo, nós entendemos que ele mesmo fala: eu não oferecerei ao Senhor aquilo que não me custa nada. Ou seja, ele entendia que a intenção do coração é ainda mais importante do que propriamente apenas a ação. Ele podia sim aceitar os bois, aceitar o campo, ir lá oferecer, ia ser a mesma coisa. Mas lá no coração dele, ele sabia que o que de fato conta, e o Senhor mesmo fala lá na Bíblia, de que Ele é o Senhor que esquadrinha a nossa mente e o nosso coração. Ou seja, enquanto as pessoas lá fora, tá todo mundo olhando e estão preocupados com aquilo que a gente está fazendo, o Senhor deixa a aparência, o Senhor deixa o mundo exterior e Ele olha para o teu coração. E isso é bem semelhante com o que acontece nesse exemplo que nós vimos aqui em Marcos com a viúva. Enquanto todo mundo tem lá, pode ser que as pessoas ali tinham muita condição, a Bíblia fala que ricos também estavam ali, iam lá e deixavam dinheiro, mas aquela viúva, decidida, com coragem, as suas 2 únicas moedinhas, ela entregou, ela ofertou ao Senhor. Que em tudo aquilo que eu, que você, que a gente for fazer, oferecer ao Senhor, e até mesmo quando nós servimos as outras pessoas, que nós possamos lembrar de que a intenção do nosso coração é mais importante do que propriamente aquilo que a gente faz. É isso que o Senhor olha. Para fechar, a Bíblia também fala de que aonde está o nosso tesouro, ali também está o nosso coração. Ou seja, quando você se propõe a fazer o teu 100%, a entregar o teu coração, é porque aquilo é o teu tesouro, porque aquilo é algo precioso para você. E é assim, é dedicando o nosso 100%, o nosso melhor, é fazendo isso com o coração, a intenção do nosso coração. É isso que vai contar. E o ato de fazer isso, de dar o nosso melhor, de fazer o 100%, prova que o Senhor, que as coisas dele e que propriamente as pessoas ao nosso redor são coisas preciosas, são coisas importantes.